Olá, eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria, muita honra, estamos iniciando mais um trimestre, o último trimestre de 2021 e contamos com a sua presença, a sua audiência, contamos também para você que é uma escola bíblica, ama a Bíblia, aquele like abençoado, like missionário, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Quando você se inscreve, nós conseguimos mais recursos para o canal. E também não esqueça de deixar aquele comentário, perguntas, sugestões. Nós ficaremos muito felizes, né, professor Daniel? E honrados com o seu comentário e também, quem sabe, responder as suas perguntas biblicamente. E a lição de hoje, nós falaremos sobre o mundo do apóstolo Paulo, a lição 1. E Anderson, quando falamos do mundo do apóstolo Paulo, nós queremos seguir bem como está a divisão da revista. No primeiro momento nós aplicaremos, né, o tópico 1, lembrando que o propósito do nosso canal é dar subsídio, oferecer subsídio aos professores, então não vamos estar comentando o que já está na revista, até porque outros canais fazem isso muito bem, né? Então, subsídio teológico e bíblico, né? Isso. Então nós vamos citar o tópico e a aplicação daquele tópico. Assim vai ser nos 3 tópicos. Citamos o tópico e aplicamos, citamos o tópico e aplicamos, porque assim você poderá entender melhor onde é que fica as aplicações, porque já nos perguntaram, mas eu não consigo pegar o que vocês colocam e não sei aplicar em qual dos tópicos. Então assim fica melhor, né? E isso é muito importante, porque você que nos acompanha, e nós somos gratos pela sua vida, você já percebeu, como disse o professor Daniel, que nós trazemos um comentário, uma visão bíblica do tema que é proposto na revista. E às vezes alguns irmãos, como disse o professor Daniel, perguntam como eu aplico isso na lição. Então nós fazíamos lá no início do nosso canal e agora nós vamos voltar a fazer, nós vamos falar o tópico, né? Nós vamos que tem os subtópicos, mas tem 3 tópicos principais. Então nós vamos citar o tópico 1 e nós vamos trazer um subsídio, um comentário bíblico em cima do tópico para que você, professor da escola bíblica, amante, aluno da escola bíblica, você possa se situar na revista e você possa utilizar na sua classe e na sua igreja da escola bíblica dominical. Tópico 1. O mundo de Paulo no Império Romano. De forma bem sucinta, eu vou trazer aqui algumas características de Paulo e depois o Anderson vai estar pontuando melhor cada uma delas. Primeiro, com relação à família de Paulo. Paulo, ele era filho de fariseu, era um cidadão romano, sua mãe era desconhecida, a Bíblia não fala sobre a sua mãe. Sua irmã vivia em Jerusalém, Paulo tinha uma irmã, né, vivia em Jerusalém, e também tinha um sobrinho que o ajudou naquele episódio lá de Atos, capítulo 23 e 16, onde Paulo ele se vê ajudado pelo seu sobrinho de uma situação que os judeus armaram contra ele. Na sua infância, ele nasceu em Tarso e passou boa parte dela em Jerusalém, e ele era da tribo de Benjamim, deixa bem claro a tribo de onde ele era. E ele também tinha como profissão, ele aprendeu a fazer tendas, era o meio pelo qual ele extraía a sua subsistência, e ele também estudou aos pés de Gamaliel, a grande faculdade, né, religiosa da época em que todos os judeus praticamente do período de Gamaliel passaram por ele, né? E Anderson, então como é que a gente vê essa fase de Paulo na sua educação, sua religião, as suas idas e vindas de Tarso a Jerusalém? Como é que a gente pode trabalhar essa questão toda aí? Compreendendo a questão do mundo, a cultura do mundo na época de Paulo, lá no decorrer das lições vai nos ajudar muito a entender características da pessoa do apóstolo Paulo. E também nós vamos ver que a maneira que Deus usou Paulo, nós vemos que foi muito útil essa cultura, o conhecimento, a educação que Paulo teve
pelo mundo que ele vivia na época. Quando nós falamos do mundo da época de Paulo, nós falamos da cultura vigente do mundo secular da época de Paulo, porque naquele período os judeus, o mundo da época era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano ele divulgava, valorizava a cultura grega, então a língua utilizada era o grego, era chamada cultura greco-romana. Greco-romana, isso, perfeito. O professor Daniel é historiador, é professor de história, então ele traz com muita propriedade essas questões para nós. Exatamente, cultura greco-romana, eram os romanos, mas os romanos eles eram apaixonados, assim dizendo, pela cultura grega, e eles utilizavam muito a filosofia, os poetas, os escritos dos gregos. Então o mundo secular da época de Paulo era a cultura greco-romana. Como o professor Daniel comentou, Paulo ele nasceu na cidade de Tarso. Era uma cidade que era um grande centro cultural, onde tinha escolas, tinha grandes filósofos, tinha grandes poetas. Então Paulo nasceu numa cidade onde tinha muitos recursos culturais. Onde Paulo, como um menino normal, um jovem, um adolescente normal da época, ele tinha acesso como nós temos hoje. Acesso a jornal, acesso à internet, nós hoje, internet, a cultura da nossa época. Paulo também naquela época. Ele nasceu numa cidade onde tinha uma influência cultural muito grande, greco-romana. Então Paulo ele cresceu, né, ouvindo, aprendendo a cultura grega, sendo conhecedor, não só do grego, dos filósofos e dos grandes poetas daquela época. E Paulo, agora o mundo de Paulo, da sua família, porque nós temos essa questão, todos nós, né? Alguns nasceram numa família de descendência italiana, descendência alemã, descendência judaica, descendência russa, sei lá. E na sua família, ele está inserido num mundo, num contexto, mas ele também vai receber influência cultural da sua família. E assim foi Paulo. Paulo era filho de judeus. Tanto como disse o professor Daniel, Paulo era da tribo de Benjamim. Então, o pai de Paulo pertencia à tribo de Benjamim. E Paulo, tudo indica que Paulo, a família, o pai de Paulo, ele era adepto da linha teológica, religiosa do judaísmo, que era o farisaísmo, que eram os fariseus. Então Paulo, ele foi enviado para Jerusalém, aonde ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da época, depois nós vamos ver um pouco melhor isso, mas era um dos grandes mestres, um dos maiores mestres religiosos do judaísmo na época. Então Paulo ele teve essas duas grandes influências. A influência da cultura greco-romana, então Paulo conhecia não só a cultura, mas o grego muito bem, e também teve, pela sua família, essa educação e essa influência do judaísmo. Paulo dominava muito bem as escrituras da época, que era o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, os livros históricos, e Paulo também dominava muito bem a sua língua materna, paterna, que era o hebraico, o aramaico, que era a língua falada pelos judeus ainda na época. Então Paulo era uma pessoa culta, digamos assim, né? Altamente culta, né? E ele também era bilíngue, né? Como tu acabaste de falar, falava o grego, escrevia muito bem o grego também, falava o hebraico e também falava o aramaico. E Anderson, com relação ao tópico 2, a questão do mundo cultural de Paulo, porque tu citaste aí elementos da cultura muito fortes aqui, que é a filosofia, né? A questão da religião politeísta, né? Porque o Império Romano, que era o império dominante da época, eles tinham o principal culto deles, que era a adoração ao imperador. Era venerado, né? O imperador era o pai do povo, né? César quer dizer pai, né? Então o pai do povo, ele era o deus dos romanos. Mas também os romanos eles permitiam que os outros países que faziam parte ali do império, os povos, nações que eles haviam dominado, permanecessem cultuando os seus deuses. Por isso que a religião hebraica por isso que o judaísmo teve liberdade, inclusive a obra de evangelização de Paulo teve resultado positivo em função dessa facilidade que era levar
a religião que defendia, porque não havia oposição desde que isso não interferisse na adoração ao imperador. Então, nós temos esses elementos muito fortes, mas que Paulo ele tem uma formação religiosa muito bem definida, mesmo tendo todo esse vasto conhecimento cultural secular da época, contudo ele se mantém fiel à religião judaica e principalmente ao partido que ele defendia, que era o farisaísmo. E agora no tópico 2, como você pastor Daniel, que é o mundo cultural de Paulo, como nós já demos a introdução no pastor Daniel, assim como hoje um jovem, ele pode ter sido criado numa família cristã, aprendendo a escritura na escola bíblica dominical, sendo educado no cristianismo, mas ele depois, ele vai também estar presente na cultura secular, ele vai participar de uma escola secular, onde ele vai aprender a ler e escrever, ele vai para uma universidade, onde é muito forte as linhas de filosofia e cultura da época. Então, e Paulo passou por tudo isso, porque Paulo era uma pessoa influente da época, mas Paulo sempre se manteve irredutível naquilo que ele havia aprendido da religião judaica, ao Deus de Israel. Como disse o pastor Daniel, os romanos, eles veneravam o imperador, eles também adoravam os deuses gregos. Então, nós vemos que Paulo sempre ficou ilibado, né? Ilibado, nunca se deixou influenciar religiosamente e espiritualmente por essas. Então, nós vemos que pode sim um jovem, um rapaz, uma moça, sim, ser um cristão, estar também inserido na cultura, estudando numa universidade, sem se deixar macular e sem se deixar confundir pelas linhas filosóficas, sociais, políticas da época onde nós vivemos. E o interessante, pastor Daniel, é que isso foi muito... essas duas culturas onde Paulo estava inserido, que era a familiar judaica, e a cultural do mundo onde ele vivia, que era a greco-romana, nós vamos ver que Paulo assimilou muito bem isso. E isso foi muito bom. Nós vamos ver por quê? Porque Paulo aprendeu muito bem a falar e escrever em grego. E isso é muito importante. Por quê? Porque naquela época a língua, quem dominava era Roma, e a língua oficial usada por Roma era o grego. Todos os povos que eram dominados por Roma, por obrigação, tinham que falar o grego, conhecer o grego. O grego koiné, né? Koiné, que era o grego da época. Comércio, exato, o grego koiné. Então, ou seja, quando Paulo escreveu suas cartas, quando o evangelho estava sendo anunciado, dominando o grego, não só na fala, mas na escrita, aonde Paulo chegava, ele podia anunciar o evangelho que o povo ouviria e compreenderia. Aonde chegassem os escritos de Paulo, as pessoas saberiam ler e compreender. Então teve um propósito divino. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Então teve um propósito divino deste homem que Deus usou para a glória, para a glória de Deus. Ele teve um ensinamento profundo nas escrituras da época, aos pés de Gamaliel, e também ele assimilou muito bem a cultura greco-romana da época, dominando o grego, tanto na fala quanto na escrita, o que lhe possibilitou ser o grande missionário da época, pastor Daniel. E uma coisa interessante também, que nós vamos ver que Paulo ele vai citar nos seus escritos grandes poetas daquela época. Ele vai citar em Atos 17 e 28, ele vai falar de Arato, que era um dos poetas da época. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele vai falar de Mender, ele vai citar passagens, citar trechos das obras de Arato, de Mender, e em Tito 1 e 12 de Epimênides. Sem contar também que Paulo ele vai usar muita filosofia nos seus... Paulo é chamado o grande filósofo da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, porque ele vai conseguir claro, inspirado pelo Espírito Santo, de trazer o sentido da cruz, o sentido da morte de Cristo, o sentido da vida eterna. Paulo ele vai trazer, inspirado pelo Espírito Santo, o cristianismo mastigado, filosofado, de maneira que as pessoas entenderiam e compreenderiam a obra da graça, a obra da cruz, a obra de Deus de ter enviado o seu Filho, a morte de Cristo na cruz. Então nós vemos que essa influência cultural, tanto judaica quanto greco-romana, foram muito úteis para o ministério do apóstolo Paulo.
Inclusive, pegando um gancho, Anderson, todos os apóstolos que defenderam a fé cristã, eles defenderam a fé cristã justamente contra o elemento principal da cultura grega, né? Que era o gnosticismo, que queria se infiltrar no meio da fé cristã. Era uma seita com cunho filosófico, né? Isso, e queria se infiltrar no meio da fé cristã para tirar a pureza do cristianismo. Então, tanto os apóstolos quanto Paulo, eles vão combater severamente o gnosticismo. Era uma filosofia que tentava negar o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo que só na... É porque se eles alcançassem êxito na filosofia gnóstica, eles anulariam a humanidade de Cristo, porque segundo eles não tem como a pessoa, o corpo, a matéria ser boa. Então logo Jesus, quando veio em forma de homem, ele não era 100% puro, porque a matéria é má. Então, onde eles conseguissem infiltrar isso, anulariam a obra de Cristo. Por isso que os apóstolos eles vão combater seriamente o gnosticismo. E também, Anderson, uma coisa que é importante nós frisarmos aqui, que faculdade não desvia crente. Estar em contato com a cultura secular ou estudar a cultura secular não desvia crente. O que desvia, ou melhor, o que afasta a pessoa do evangelho é a pessoa não ter o evangelho verdadeiro. Por isso que o salmista no Salmo 119, no versículo 7, né, 8 e 9, ele vai trabalhar ali como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. Ou seja, uma vez que a palavra, que o evangelho, que a Bíblia está no coração do adolescente, da criança, do jovem, nada neste mundo pode roubar. Agora, se houver algum equívoco nessa caminhada, é porque o evangelho não foi ainda implantado no coração como deveria ser. E o Espírito Santo, ele só opera através do Evangelho verdadeiro. E a obra do Espírito Santo, ela é eficaz. Se o Espírito Santo operou na minha vida, na vida do professor Daniel, através do Evangelho, ela é eficaz. Então, e nós somos testemunhas vivas pela bondade e misericórdia de Deus na professor Daniel. Nós passamos por faculdades, universidades, pós-graduação, tanto eu quanto o professor Daniel, e graças a Deus pela bondade, misericórdia de Deus, através da obra do seu Espírito Santo, nós sofremos muito, fomos bombardeados, né? Passamos por chacotas no meio acadêmico, mas graças a Deus isso nunca abalou a nossa convicção, essa fé que não vem de nós, é dada por Deus, essa fé que nós temos no Cristo, que foi gerada através do Evangelho de Jesus Cristo. No tópico 3, com relação ao mundo religioso de Paulo, nós podemos falar que toda essa gama cultural que o apóstolo Paulo recebeu vai ajudá-lo e muito na comunicação do evangelho. Porque Paulo, como tu falaste, sabia transitar em todos os meios possíveis. Ele sabia falar com camponês, mas também sabia falar com comerciante, sabia falar lá com o vendedor de púrpura, como foi o caso de Lídia, ou seja, sabia falar diante dos reis, como foi o caso do rei Agripa, diante de filósofos. Paulo não se apertava independente do local que ele estava. Por quê? Porque culturalmente falando, Paulo estava preparado muito para lidar com todos os tipos de situações que viessem, principalmente questões religiosas. Ele defendia a fé judaica de forma impecável, por isso que foi difícil Paulo compreender o cristianismo. Paulo só entende o cristianismo porque Cristo entra e muda a mente de Paulo, porque Paulo estava fiel ao judaísmo. Então tudo isso mostra, Anderson, que esta gama cultural de Paulo contribuiu e muito no seu ministério. E isso é muito importante, professor Daniel. Nós compreendemos novamente, porque depois, mais adiante, nós vamos perceber isso sendo muito evidente no ministério de Paulo. Então, e você que é professor se situa, nós estamos agora no tópico 3, que é o mundo religioso de Paulo.
seja, Paulo estava inserido no mundo, numa cosmovisão romana, que era eclética, permitia que os povos adorassem seus deuses, e também numa visão teocêntrica familiar, onde ele foi criado aos pés de Gamaliel. Até de onde é que vocês tiraram isso, professores, lá que Paulo nasceu em Tarso? No livro de Atos, capítulo de número 22, versículo 3, Paulo vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei-me nessa cidade, que estava em Jerusalém. Ou seja, foi criado em Jerusalém. E aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Olha o que Paulo estava dizendo, que religiosamente ele estava inserido no mundo religioso, tinha uma cosmovisão eclética, né, que adorava vários deuses, mas ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era filho de Hilel, que foi um dos fundadores do farisaísmo, da seita dos fariseus no judaísmo. Político. Exato. Então, na época de Paulo, o top dos tops da teologia judaica era Gamaliel. E Paulo foi instruído neste mestre. Então aqui nós vemos que a família, o pai de Paulo tinha uma certa influência, porque conseguiu colocar seu filho para ser educado aos pés de um dos maiores mestres do judaísmo da época, rabis, né, que era o Gamaliel. E uma coisa interessante, que é esse conhecimento que Paulo tinha. Nós já falamos que conhecimento do grego, da fala, da escrita, foi o que lhe deu condições humanas para levar o evangelho por onde ele passava. Nós vemos que a cultura judaica, o conhecimento do farisaísmo, tanto os fariseus quanto os saduceus, deu condições para Paulo também para não só pregar o evangelho, mas sabatinar, se livrar de situações. Nós vamos ver lá no capítulo 23 do livro de Atos, no versículo 6, quando Paulo havia ido para Jerusalém para cumprir um voto, que foi quando eles reconheceram Paulo, prenderam Paulo e queriam matar Paulo, apedrejar Paulo. Então o que Paulo fez? Olha só, capítulo 23 do livro de Atos, no versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio, levaram Paulo até o sinédrio porque queriam julgar Paulo naquele momento ali. Sabendo Paulo da parte do sinédrio, parte do sinédrio era composta por saduceus e outra de fariseus, Paulo exclamou, ele falou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Olha só, Paulo havia sido pego, queriam julgar Paulo para apedrejar Paulo. Aí que Paulo fez, Paulo, conhecedor da religião judaica da época, Paulo sabia que uma das maiores dissensões teológicas entre fariseus e saduceus era a ressurreição dos mortos, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, e os fariseus ensinavam enfaticamente sobre a ressurreição dos mortos. O que Paulo disse? Eu sou fariseu, filho de fariseus, porque ele foi criado no farisaísmo, foi educado aos pés de Gamaliel, que era o mestre dos fariseus, e eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. O que aconteceu? O povo tirou o foco de Paulo e começaram a brigar entre eles, os saduceus e fariseus, e o que Paulo sabia? Metade desse povo que vai ficar do meu lado, porque os fariseus ficariam do lado de Paulo. Tanto que nós vamos ir mais adiante que aqueles fariseus, alguns começaram, não, esse homem pode soltar ele, não tem nada de mal. Ou seja, Paulo tinha conhecimento de causa, teológico, cultural, não só na questão romana, como na questão religiosa judaica. O que possibilitou a Paulo sabatinar judeus, se defender. Ou seja, esse mundo religioso, que Paulo absorveu muito bem a cultura, o ensino religioso judaico dos fariseus, Paulo também assimilou, entendeu. Então nós vamos lá em Atenas, né? Paulo lá exatamente no altar do Deus desconhecido, Paulo sabia muito bem que ele não podia profanar um outro Deus, mas ele Ou seja, é esta influência cultural do mundo religioso de Paulo, não só o circular romano, mas também no judaísmo, deu bagagem e libou Paulo para que ele fosse, né, algo inculto religiosamente da época. E uma coisa interessante também, professor Daniel,
que essa questão judaica de Paulo, esse mundo religioso no que ele foi inserido, também deu um conhecimento vasto para que Paulo pudesse não só compreender Cristo, mas mostrar para os seus irmãos judeus que Cristo, todas as profecias, todos os símbolos do judaísmo, eles apontavam para Cristo. Eles vinham de Cristo. Então Paulo, ele era um profundo conhecedor, ele podia com profundidade mostrar, falar da lei e dizer, a lei só me fez mal porque ela só me julgou. Mas esse Cristo, ele me livrou da condenação da lei. E além de me livrar da condenação da lei, me tornou livre do pecado para ter uma nova vida e estar ligado com Deus. Para aqueles que pensam que estudar não se faz necessário, para que ter um curso teológico? Para que entrar na faculdade? Para que ir para a escola bíblica? Tudo nós recebemos de Deus. Não, meus irmãos. Esses mecanismos, esses auxílios que Deus nos permitiu nós termos, devem ser usados muito. Os cristãos devem frequentar as melhores faculdades. Os cristãos devem ser versados em todas as culturas. Línguas. Por quê? Porque é uma questão de preparo para que você possa transitar em qualquer área do conhecimento. Lógico, nós não vamos ser bons em tudo, mas nós temos que pelo menos poder conversar a respeito dos assuntos. Isso mostra que Paulo, ele era um homem versado em todas as culturas da época e por isso teve o alcance que teve, porque ele pegou o conhecimento secular, o conhecimento religioso e a graça de Deus que faz com que tudo isso se transforme numa arma poderosa na evangelização, como foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que é, no Novo Testamento, a segunda pessoa mais importante, né? Primeiro Cristo, depois Paulo, pelo que ele representa para o cristianismo entre os gentios. E nós vemos que tudo isso do mundo da época que Paulo viveu, a influência religiosa, foram recursos que o Espírito Santo pôde usar na vida de Paulo. Então o Espírito Santo na vida do homem, que teve, como disse o pastor Daniel, que estuda, que se prepara, ele tem muito mais recursos para fazer a obra de Deus, para defender a sua fé e para influenciar aqueles que estão à sua volta. Então nós vemos que Paulo, toda essa influência cultural na vida de Paulo, ele era alguém que o Espírito Santo tinha recursos para usar Paulo na grande obra, não só missionária, que Paulo foi usado como missionário, mas também como um filósofo cristão que destrinchou a doutrina da graça, a cristologia, principalmente a doutrina da graça, com maestria para que hoje nós possamos compreender essa maravilhosa obra de salvação. E Paulo, quando a pessoa não se convertia com a pregação de Paulo, porque a conversão, a salvação é uma obra de Deus, contudo, a pessoa se convencia dos argumentos que Paulo usava e eles não tinham como refutar Paulo. Repito, nem sempre quando você prega para alguém, essa pessoa se converte, mas que essa pessoa tem que ser convencida pelo que você está apresentando a ela, e isso deve acontecer. E era o que Paulo fazia, né? Paulo, ele convencia as pessoas porque ele tinha argumentos sólidos para defender a fé cristã. E aqueles que foram para a salvação, o Senhor os salvava, como foi o caso de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia para que Lídia recebesse o evangelho. Então é isso, né? Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por ficar conosco até o final desse vídeo e até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Compartilhe nosso vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus.